A criação advém de uma serenidade amorosa, mas que não se despreze a baqueta da disciplina. Esses cordões mágicos que alimentam o costume da leitura, se estiver alinhado ao pensamento e materializado na fala. Tendo em vista essa integração, a criação não respeita fórmulas prontas, mas também não está sujeita a uma liberdade descaracterizada de comportamentos efetivos que possam ajudar a fazer o que se deseja fazer. E embora a criação seja um dos maiores mistérios, todos os artistas, assim como pintores, escritores e homens que produziram os seus trabalhos em larga escala, ou muitas vezes apenas tendo deixado como herança uma única obra, mas essa única obra serve de exemplo, a criação tem em si algumas condutas inevitáveis que devem ser observadas à risca, mas não podem ser circunvaladas como um cerco, porque fazendo um cerco, você obriga os habitantes daquela região demarcada a sobreviverem por um limite de tempo. Assim também são as produções do espírito. Precisam estar devidamente acompanhadas por uma previsibilidade de certas atitudes que precisam ser cultivadas todos os dias, sem que, com essa decisão aparentemente dolorosa, até que a terra, depois de cavar, se mostre úmida e você encontre água, as criações do espírito, elas estão associadas à necessidade. E a necessidade é a criação por excelência. Todos os grandes escritores criaram as suas obras sob uma ardorosa necessidade. Se essa necessidade tenha como objetivo o esclarecimento de algum acontecimento que, em determinada época, ele não entendeu muito bem, se seja como uma analogia de algo que desejaria ter vivido, como uma expectativa de como o mundo poderia ser, como um desejo de um desfecho, o que quer que o seu desejo ele intentar produzir, sempre terá essa base sólida que é sustentada pela necessidade. E esse desespero que é indissociável da rotina de um artista, mas não somente um artista, mas de um criador, ou de um pretendente a tal. Você que deseja criar algo, como diria o antigo livro, a sua imagem e semelhança, mas não semelhança tal que seja você, mas uma visão que somente você pode ter, pois ninguém pode falar só o que você pode falar. Ninguém pode sentir só o que você já sentiu, está sentindo e sentirá. Ninguém pode explicar os sentimentos da mesma forma que só você conseguiria explicar. Todas essas características, elas se encontram elevando uma alta torre. E dentro dessa torre, com suas milhares de escadas, um caminho que é aparentemente infindável, até que você chegue ao posto de observação e lá constate a seguinte questão: eu não entendo bem por qual caminho eu vim, como que cheguei até aqui. Mas se cheguei e parece que estou conduzido a ver o que os outros não veem, a falar o que os outros não conseguem falar,
a declarar com exatidão as vastidões invisíveis da própria fisionomia da alma humana, e você tenta traduzir o intraduzível, de revelar o invisível, de acompanhar pacientemente o terror, ainda que apresentado sob a forma comum de um único dia, seja uma obra-prima oriunda do seu amor, pois o amor a acrescenta, dobra e alimenta. Dentro dos costumes de um artista, está também uma necessária distração, que é a distração após o trabalho. Mas essa distração só é possível após ter trabalhado numa atenção completamente concertada, uma atenção impossível de ser confundida, uma atenção que resiste ao jugo do enfado, uma atenção que não se obscurece com a poeira propícia das coisas, que por mais que temos a tendência a dissecar pelo entendimento, pelo pensamento que vemos, em outro momento aquela coisa parece completamente obscura, como se até então nunca a tivéssemos entendido ou visto, e as coisas comuns aparecem sobre aparentes faces semelhantes, mas com trejeitos inovadores. E esse desbalanço, esse desconcerto natural do mundo e das coisas, só é possível de ser compreendido depois de uma atenção tão concentrada que parece que com aquele esforço determinado, irreversível, você enxergasse o próprio caldeirão das vidas, de como elas tiram as coisas que vivem, como elas vivem aquilo que sentem. Mas para um romancista, para um poeta, para um escritor, por mais que as criações estejam sujeitas a uma tendência do temperamento, o artista verdadeiro o sobrepuja em nome da arte. Pois ora, se um artista só consegue criar baseado nas impressões da sua tendência do sentimento, é certamente um escravo de um espectro limitado, nunca acompanhado de múltiplas vozes que possam dissuadir da sua confusão sob intenções genuínas. Mas, dentre intenções genuínas, os erros preenchem o mundo. Mas essa clara visão do artista, que depois de dedicado tempo suficiente ao trabalho, até mesmo a uma atenção silenciosa, ele não pode, como um porrete na mão, obrigar a translucidez da sua criação a acudir o seu desejo de desfecho, de saber para onde vai aquela criação, para onde vai a sua obra, o que você está fazendo, para onde você vai. O artista lhe retorna, ainda que apreensivo, temeroso, preocupado, ansioso, por saber que tem um mundo para criar, mas que muitas vezes, como a criação, as grandes obras estão sujeitos à própria vida, ela exige que seja produzido segundo a necessidade que ela possui. Os artistas não são senhores da sua própria vida. É por isso que, num poema
que me lembro muito bem, é Jorge de Lima, falando sobre o ofício do poeta, diz que a fala do poeta é a fala do Deus. Ele fala o que Deus fala, ou o que Deus desejaria falar. Mas o romancista, ele, abraçado por uma imensidão de vida, sente um fardo de, como Raul de Leone dizia, tenho tanto sofrimento comigo, porque alma estranha essa que eu abrigo, que eu já nem sei quem sou. Eu tenho uma sensação de que há milhares de almas vivendo comigo, dentro de mim. E esse esforço do Criador consegue ser muito bem demonstrado através de um acontecimento com o romancista Joseph Conrad, quando ele estava no Oriente, em um porto, e ele tinha escrito um conto que depois se tornou o seu romance Lord Jim. Mas até então era somente um conto, não era o Lord Jim. E que, ao chegar em determinado local, ele vendo toda a proliferação de atitudes naquele lugar, a vastidão de vida, todos os acontecimentos simultâneos, a vida fora de um artista completamente normal, e ele sentiu a vastidão do seu personagem, que não deveria somente ser um conto. Então, depois que um amigo, dono de uma revista, o solicita se ele poderia contribuir com algo, ele consente, e ao voltar para casa e pegar um rascunho antigo, que era o seu conto, percebe que teria um grande trabalho pela frente. E que a própria narrativa iria se construir a exemplo da própria engenharia da realidade, que os acontecimentos iriam se produzir na medida da criação. Ele não tinha previsão do que ia acontecer. E até no prefácio dessa obra, ele escreve contra uns críticos pedantes da época que diziam que um homem, que é o narrador de Joseph Conrad, que é Marlowe, ele não poderia existir na realidade porque nenhum homem poderia falar por tanto tempo assim. E Joseph Conrad disse que ficou perturbado com isso e passou muito tempo pensando, até que, refletindo suas experiências, lembrou que, olha, entre portos e viagens e homens do mar e homens de outras extremidades, além de ultramar, eles são sim necessitados de contos, porque eles se entretêm no meio daquela monotonia das viagens, aquele balanço completamente inalterável do mar, que por mais que seja desejável aos marinheiros, se torna infastioso, pois é como se eles fossem apenas como um quadro, nada acontecesse, além do que já está ali aparente. E ele disse que aqueles homens, eles tinham o hábito de contar histórias uns para os outros, para passar o tempo. E que, naquela época, no parlamento, era muito comum de ver homens fazendo sustentação oral por mais de 6 horas. E Conrad disse, olha, o meu livro pode ser lido até em alta voz, as falas de Marlowe, em 3 horas. E o que eu estou querendo dizer com isso? É que por mais que um artista tenha em si já prevista a sua forma, tenha as coordenadas dentro de si do que desejaria fazer, ainda assim existe uma necessidade de humildade, de que um consentimento diante da realidade seja maior do que a sua invenção de artista, em que você produza conforme as necessidades dela. E então você as traduz e as amostra ao mundo. E Conrad bem sabia disso, assim como todo bom criador, de que a sua criação não é a sua filha,
ainda que seja a sua preferida. Mas assim como os pais fazem os filhos para o mundo, o artista faz as suas obras para a eternidade. Por hoje é só, senhores.